A história de Abraão e de Sara sua esposa, e uma figura central no judaísmo, cristianismo e islamismo, é narrada principalmente no livro da Bíblia. Ele é considerado o patriarca das três grandes tradições monoteístas e é conhecido por sua fé inabalável no nosso Senhor e eterno Deus. Aqui está um resumo completo de sua vida e jornada. Ele é chamado e a promessa do Eterno. Aqui começa a jornada da história de Abraão. Certo dia o nosso Senhor e eterno Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como nosso Senhor e eterno Deus havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o nosso Senhor e eterno Deus apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abraão construiu um altar ao nosso Senhor e eterno Deus. O Senhor, o Eterno, havia aparecido a ele. Depois disso Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar Abraão construiu um altar e adorou o Senhor, nosso Senhor e eterno Deus. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande, que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: escute. Você é uma mulher muito bonita, e, quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga, então, que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era, de fato, muito bonita. Alguns escravos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o nosso Senhor e eterno Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Quando Abraão tinha 99 anos, o nosso Senhor e eterno Deus apareceu e lhe disse: eu sou o eterno Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e o eterno Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o eterno Deus de você e o eterno Deus dos seus descendentes. Darei a você e eles a terra onde você está morando, como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o eterno Deus deles. E o eterno Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes, para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta.
Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois o Eterno Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abrão disse ao nosso Senhor e Eterno Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas o Eterno Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho. E você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes, para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, o Eterno Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia Abrão fez como o Eterno Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abrão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13 anos. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa como os que tinham sido comprados de estrangeiros. O nosso Senhor e Eterno Deus promete um filho a Abraão. O nosso Senhor o Eterno apareceu a Abrão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abrão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens, de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abrão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa. Pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abrão pegou coalhada, leite e a carne preparada pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor e Eterno Deus perguntou a Abraão: por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho. Será que para o Senhor e Eterno Deus há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor o Eterno Deus respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abrão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor o Eterno Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abrão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu escolhi para que lhe mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abrão tudo o que prometi. Aí o Senhor, o Eterno Deus, disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave.
Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma, porém Abrão ficou ali com o Senhor e Eterno Deus. Abrão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor e Eterno Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abrão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e Eterno Deus. Eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5. O nosso Senhor o Eterno respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abrão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus o Eterno respondeu. Abrão disse: não fiques zangado comigo, Senhor e Eterno Deus, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus o Eterno respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abrão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor e Eterno Deus. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade, o Eterno Deus respondeu. Finalmente Abrão disse: não fiques zangado, Senhor e Eterno Deus, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade, Deus o Eterno respondeu. Quando o Senhor, o Eterno Deus, acabou de falar com Abraão, ele foi embora, e Abrão voltou para casa. Abrão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abrão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, o Eterno Deus apareceu a Abimeleque e disse: você vai ser castigado com a morte porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: Senhor e Eterno Deus, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abrão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho o Eterno Deus respondeu: eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas, se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida Abimeleque chamou Abraão e disse: veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abrão respondeu: eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus o Eterno e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso Sara é, de fato, minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus o Eterno me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas. E disse: olhe, Abraão, aí estão as minhas terras. More onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor o Eterno Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque, e o Eterno Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. O nascimento de Isaque. De acordo com a sua promessa, o Senhor o Eterno Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no
tempo que o nosso Senhor o Eterno Deus havia marcado, e Abrão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abrão o circuncidou, como o Eterno Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abrão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus o Eterno me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abrão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E, no dia em que o menino foi desmamado, Abrão deu uma grande festa. Certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho desse escravo não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abrão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus o Eterno disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte Abrão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada, e o menino começou a chorar. Deus o Eterno ouviu o choro do menino, e, lá do céu, o anjo do Eterno Pá chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus o Eterno ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos. Levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus o Eterno abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por o nosso Senhor o Eterno Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Por esse tempo Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficol, comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus o Eterno está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus o Eterno que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abrão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abrão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abrão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho, e Abimeleque perguntou: por que você separou estas 7 ovelhinhas? Abrão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber estas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abrão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus Eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. O nosso Senhor e Eterno Deus pede a prova a Abraão. Algum tempo depois Deus o Eterno pôs Abrão à prova. Deus o Eterno o chamou pelo nome, e ele respondeu: estou aqui. Então o nosso Senhor o Eterno Deus disse: pega agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte Abrão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus o Eterno havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abrão viu o lugar, de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus o Eterno. Daqui a pouco nós voltamos. Abrão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abrão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abrão respondeu:
Deus o Eterno dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus o Eterno havia indicado, Abrão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o Eterno chamou, dizendo: Abraão. Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme ao Eterno Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho. Abrão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abrão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abrão pôs naquele lugar o nome de o Senhor o Eterno Deus. Dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus o Eterno dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Eterno Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abrão voltou para o lugar onde estavam seus empregados, e foram todos juntos para Berseba, onde Abrão ficou morando algum tempo depois. Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos, nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz, depois vieram os seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã, depois nasceram Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reuma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taz e Macá. A morte e o sepultamento de Sara. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Quiriate Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: Escute, Senhor. O Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abrão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Maquipela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava sentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar: De jeito nenhum, meu senhor. Escute. Eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente, para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abrão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: Escute, por favor. Eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago. E depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu: Escute, meu senhor. O terreno vale 400 barras de prata. Que é isso entre nós dois? Vai e sepulte ali a sua mulher. Abrão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 kg, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim, Abrão se tornou dono da propriedade de Efron em Maquipela, a leste de Manre, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores, até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso Abrão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Maquipela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Abrão já estava bem velho, e o Senhor e Eterno Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor,
o eterno Deus do céu e da terra, que você não deixará que meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. O empregado perguntou: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abrão respondeu: não. Não faça o meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o eterno Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: ó Senhor, eterno Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração, quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milque de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor, o eterno Deus, havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro, que pesava 6 gramas, e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milque de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir, e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o eterno Senhor. O eterno Deus lhe disse: bendito seja o Senhor, o eterno Deus de Abraão, o meu patrão. Pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé, ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: venha comigo, homem abençoado por nosso Senhor eterno Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abrão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: eu sou empregado de Abraão. O Senhor do eterno Deus abençoou muito o meu patrão, e ele ficou rico. O Senhor, o eterno Deus, lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo o que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo?
Ele me respondeu, eu tenho obedecido fielmente ao eterno Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você, e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes, e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse ao eterno Deus o seguinte, ó Senhor, ó eterno Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse, dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa o seu pote e disse, pode beber, e vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi, e ela deu água também aos camelos. Em seguida perguntei, quem é o seu pai? Ela respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Milque de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei ao eterno Deus. E louvei o Senhor, o eterno Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora, digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão, se não, digam também, para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam, tudo isso vem do eterno Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está, Rebeca, leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor o eterno Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou ao eterno Deus, o Senhor. Em seguida pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam, passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse, deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram, é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu, não me façam ficar aqui. O Senhor Deus o Eterno fez com que a minha viagem desse certo, deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram, vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abrão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo, que você, nossa irmã, seja mãe de milhões. Que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vivia Mivé, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado, quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. A morte de Abraão. E outros descendentes de Abraão. Abrão casou com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã foi o pai de Sebe e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Asreus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abide e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abrão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E, antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Abrão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados do mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Maquipela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu.
Este era o campo que Abrão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, o nosso Senhor Eterno Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Abrão nasceu como Abrão em Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia, provavelmente por volta de 2000. Antes de Cristo ele era filho de Terá e parte de uma família que adorava ídolos. O nosso Senhor e Eterno Deus chamou Abraão, ordenando que ele deixasse sua terra natal e seguisse para uma terra que ele lhe mostraria. O nosso Senhor e Eterno Deus prometeu a Abrão que faria dele uma grande nação, abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Em resposta, Abrão obedeceu e partiu com sua esposa Sara, originalmente Sarai, seu sobrinho Ló e seus bens. Viagem para Canaã. Abrão e sua família viajaram para Canaã. Ao chegar, o nosso Senhor e Eterno Deus apareceu a ele e reafirmou a promessa de que sua descendência herdaria a terra. Abrão construiu altares em várias localidades, incluindo Siquém e Betel, onde adorava ao nosso Senhor e Eterno Deus. Fome e descida ao Egito. Uma fome severa levou Abraão e sua família a descerem ao Egito. Temendo que os egípcios o matassem por causa de sua esposa Sara, que era muito bonita, Abrão disse a ela para se apresentar como sua irmã. O faraó, atraído por Sara, a tomou como esposa, mas o nosso Senhor e Eterno Deus interveio enviando pragas ao faraó, revelando a verdade. O faraó devolveu Sara a Abraão, mandando que eles deixassem o Egito. Separação de Ló. Abrão e Ló prosperaram em suas possessões, e a terra não conseguia sustentar ambos. Para evitar conflitos entre seus pastores, Abrão propôs que eles se separassem. Ló escolheu a região fértil ao redor de Sodoma e Gomorra, enquanto Abrão ficou em Canaã. O nosso Senhor e Eterno Deus renovou sua promessa a Abraão, garantindo que sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. A aliança com o Eterno Deus, o nosso Senhor e Eterno Deus, fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe um filho, apesar da idade avançada de ambos, ele e Sara. Abrão expressou preocupação sobre não ter herdeiros, mas o Eterno garantiu que ele teria um filho com Sara. O nosso Senhor e Eterno Deus também previu que a descendência de Abrão seria escravizada em uma terra estrangeira, mas que retornaria para Canaã após 4 gerações. Mudança de nome e a promessa de Isaque. O nosso Senhor e Eterno Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Ele também mudou o nome de Sarai para Sara e estabeleceu a circuncisão como sinal da aliança entre ele e Abraão. O nosso Senhor e Eterno Deus prometeu que Sara teria um filho, Isaque, e que através dele a aliança seria firmada. O nascimento de Isaque, Sara, após muitos anos de espera e dúvida, deu à luz Isaque. A alegria do nascimento foi imensa, pois representava o cumprimento da promessa do nosso Senhor e Eterno Deus. A prova de fé. Deus testou a fé de Abrão ordenando que ele sacrificasse Isaque. Abrão obedeceu prontamente, levando seu filho a Monte Moriá. Com o coração pesado, ele preparou-se para sacrificar Isaque. No entanto, no último momento, Deus interveio e providenciou um carneiro para ser sacrificado em lugar de Isaque. Este ato demonstrou a fé inabalável de Abraão e o compromisso com o nosso Senhor e Eterno Deus. A morte de Sara e o sepultamento. Sara faleceu a uma idade avançada, e Abraão, profundamente triste, comprou um campo em Maquipela para enterrá-la, garantindo um lugar de sepultamento para sua família. A busca por uma esposa para Isaque. Com a idade de Isaque, Abrão decidiu que era hora de encontrar uma esposa para seu filho. Ele queria que Isaque se casasse com uma mulher de sua própria parentela, em vez de uma das cananeias. Abrão pediu ao seu servo mais fiel, Eliezer, que viajasse até sua terra natal, Mesopotâmia, para buscar uma esposa para Isaque. Eliezer fez a viagem e orou ao nosso Senhor e Eterno Deus, pedindo um sinal, que a mulher que oferecesse água a ele e os seus camelos seria a escolhida. Quando chegou à cidade de Naor, ele encontrou Rebeca, a filha de Betuel, que cumpriu exatamente o sinal que lhe havia pedido. Eliezer ficou encantado e, após conversar com a família de Rebeca, recebeu permissão para levá-la de volta para Canaã como esposa de Isaque. Rebeca concordou em ir com Eliezer e, ao chegar em Canaã, ela e Isaque se casaram. A história do encontro entre Isaque e Rebeca é muitas vezes vista como uma ilustração da providência divina e da importância da fé nas decisões da vida. A morte de Abraão
Após a morte de Sara, Abrão casou-se novamente com uma mulher chamada Quetura, e teve mais filhos, incluindo Uzã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. No entanto, ele deu a maior parte de suas posses a Isaque, reconhecendo-o como seu filho da promessa. Abrão viveu até a idade de 175 anos. E morreu, reunindo-se com seus antepassados. Ele foi sepultado ao lado de Sara na caverna de Maquipela. O legado de Abraão. Abrão é lembrado como o pai da fé, e sua vida é um testemunho da relação íntima que ele teve com nosso Senhor e Eterno Deus. Ele é uma figura central em várias tradições religiosas. No judaísmo, é considerado o patriarca do povo de Israel. No cristianismo, é visto como um exemplo de fé e obediência. No islamismo, é reconhecido como Ibrahim, um profeta que entregou sua vida ao nosso Senhor e Eterno Deus. E é reverenciado por sua devoção. Conclusão: a história de Abraão é rica em lições sobre fé, obediência, e a importância de confiar nas promessas do nosso Senhor o Eterno Deus. Mesmo em face da incerteza. Sua vida exemplifica a jornada de um homem que, ao seguir a vontade divina, se tornou um modelo de fé e um patriarca de grandes nações. O legado de Abrão continua a inspirar e guiar milhões de pessoas ao redor do mundo, até os dias de hoje. A história de Abraão e Sara, sua esposa, está contada na Bíblia, em vários versículos e capítulos do livro de Gênesis capítulo 12. O nosso Senhor o Eterno Deus chama Abraão para sair da sua terra e ir para Canaã. O nosso Senhor o Eterno Deus promete a Abrão que será pai de uma grande nação e que a sua descendência herdará a terra de Canaã. Gênesis capítulo 17. O nosso Senhor o Eterno Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus o Eterno promete a Abrão e a sua descendência a terra de Canaã em perpétua possessão. Gênesis capítulo 21. Nasce Isaque, o filho da promessa, de Sara, apesar da velhice do casal e da esterilidade dela. Gênesis capítulo 25. É comentada a morte de Abraão, que teria vivido 175 anos. Para o seu conhecimento, esta foi a história narrada e contada. Detron da Bíblia para sua meditação. Muitas pessoas não sabem que nem entendem o conhecimento da palavra do nosso Senhor e Eterno Deus. Agora você conhece a história de Abraão e Sara, sua legítima esposa, que termina a promessa do Altíssimo e nosso Senhor e Eterno Deus.